Oi, gente. Bom, o que que acontece? Eu já vou começar pedindo desculpa, porque tá tudo escuro, foi embora energia. Tipo assim, eu tô com um problema de energia aqui na minha casa, uma fada simplesmente cancelou, soltou a mão. Então, o ar-condicionado nenhum tá funcionando, só tá funcionando as lâmpadas. Então, gravando esse vídeo meio que assim, tentando não durar muito tempo pra justamente eu não precisar passar mais calor do que eu já tô agora. Depois daqui eu vou até tomar um banho. Aí o calor é grande e o quê? Isso mesmo, café. Bom, esse vídeo eu vou ligar ali, passar ali só um minuto. Bom, voltei. Eu abri a cortina ali. Não que tenha melhorado muito, mas diminuiu um pouco a questão da sombra, né? É, Bom, esse vídeo basicamente é um vídeo. Desculpa eu estar de cabelo preso, normalmente eu sempre tô de cabelo solto, mas meu cabelo já tá nojento. E o que que acontece? Esse vídeo é basicamente do porquê. Coisas que, assim, eu queria poder dizer faça terapia, mas não só dizer, né? É, Eu gosto muito do Ora Thiago, que ele tem um canal aqui no YouTube também, onde ele fala de. No geral, assim, eu não quero falar só cinema, mas ele fala dos produtos audiovisuais brasileiros, né? Então, ele sempre comentou a respeito da palavra atravessamento, que ela pegou um hype um tempo desse, e basicamente as pessoas usam, isso aqui me atravessou, isso aqui, né, me marcou de alguma forma. A pessoa poderia dizer, isso aqui eu fiquei emocionado quando eu li isso aqui, fiquei tão emocionado que falei de você na terapia, né, que é até um livro, aliás, que eu baixei no Kindle e ainda não li, mas tudo bem. Esse vídeo de hoje é para basicamente falar de coisas que eu senti lendo alguns desses livros, né? Porque nem todos aqui eu li todos, vamos dizer assim, e li todo, e do porquê reforçar a importância de se fazer terapia. Pessoalmente, o meu processo com a minha terapia, eu conversei com a minha psicóloga sobre a possibilidade de eu ter alta, ainda antes de eu me mudar de continente. E uma coisa que a minha psicóloga me devolveu quando eu fiz esse pedido foi ela disse bem assim, Camille, você é a maior gestora, vamos dizer assim, você é a pessoa mais importante no seu processo terapêutico. E se você quer ter alta, e eu entendo o porquê desse momento em específico na sua vida, porque ela já sabe, né? Ela soube de toda a parte do processo. Eu acho a parte mais. Mas assim, sei lá, meio esquisito de você falar disso do seu terapeuta, porque ele não é seu amigo, mas em compensação, tem coisas que eu falei, não falei pros meus amigos, mas falei pra minha terapeuta. E não só pros meus amigos, mas, tipo, tem coisa que só a minha terapeuta sabe. E só falei pra outras pessoas muito tempo depois que eu já tinha falado disso pra ela. Só que eu sei que ao mesmo tempo que ela é minha terapeuta, ela não é minha amiga. Então essa é a parte chata, né, que a gente não pode atravessar. E dentre algumas coisas que ela falou, Camille, você é a maior atriz, vamos dizer assim, do seu processo terapêutico. Você é a pessoa mais importante. Então, se você quer ter alta, você também tem que fazer alguma coisa a respeito. Então, assim, no roteiro que você vai elaborar aí da sua cabeça, do tipo assim, né, para você ter alta, você também tem que considerar a hipótese de, né, de você fazer as coisas. Porque não adianta de nada a gente vir aqui toda semana ficar falando e entra por um lado e sai pelo outro, sabe? Você não faz nada a respeito. Esse é o negócio de. Acho que a parte mais chata de quando o Djavan fala, desinflama meu amor, vive, né? Essa é a parte chata, viver. Viver ao mesmo tempo que. Isso a gente estuda em biologia molecular, que basicamente o ato de se viver, no geral, ele é um processo quase que inflamatório, né? Só que conforme você tem uma vida, por exemplo, que você se alimenta bem, você se exercita, você dorme, tem pelo menos uma rotina de sono, né? É, Tem alguns livros sobre sono que eu queria ler, mas não só o sono como uma questão fisiológica, mas também como que dentro do capitalismo até o nosso sono tipo assim, atrapalhado. Quando a gente não dorme bem, a gente fica em privação de sono, a gente não pensa bem, é mais fácil a gente só obedecer a ordem do que propriamente a gente pensar em se rebelar. Então, resumindo, alguns desses livros aqui basicamente foram
temas da minha terapia foram algumas consultas, né, algumas sessões onde eu abordei esses livros. E basicamente é isso. 5 minutos para eu dizer. Eu li esses livros, chorei um pouco, falei deles na terapia, e é por isso que você tem que fazer terapia também. Não com a minha psicóloga, não vou fazer marketing dela, gente, não é nem por outra coisa, mas é porque assim, né? Vamos também estar preservando a minha psicóloga, né? E, gente, eu fiquei passada aqui, parêntese, antes de eu começar a falar quais os livros, né? Eu vi de um caso de uma menina que ela foi falar. Uma pessoa chegou, uma pessoa assim do meio dela de faculdade, se não me engano, tipo assim, conhecidos e tal, que ela convivia, e perguntou: quem é seu terapeuta? Ela falou: Fulana. Aí a menina não falou que começou a fazer terapia com essa tal Fulana, né, terapeuta, e depois, muito tempo depois, ela foi conversar com essa pessoa e essa pessoa meio que devolveu uma coisa que ela tinha falado em terapia, a primeira fulana, né, tinha falado em terapia para a psicóloga dela e de alguma forma essa pessoa, né, a Beltrana, essa colega que perguntou dela quem era a terapeuta dela, chegou falando: "Ah, não sei o que por causa disso, daquilo lá". Aí ela entendeu que tinha sido a psicóloga e que foi a única pessoa, né, para quem ela tinha comentado. Então, não dizendo que vocês vão ficar perguntando de mim para minha terapeuta, mas vamos preservar a minha terapeuta também, né? Aí, é isso. Mas o primeiro livro que eu não gosto muito de usar a Bell Hooks como. Não é bem usar, mas é porque teve uma época que o pessoal falou bem assim. Os pessoal disseram no TikTok. Mas, tipo, é porque estavam recomendando Bell Hooks como se ela fosse autoajuda. E ela não é autoajuda, tá, gente? Bell Hooks vai. E não. Mas assim, eu entendo também que tem gente que tem preconceito com autoajuda, né? Mas assim, Bell Hooks não é autoajuda. Mas, né, neste momento, infelizmente, neste vídeo em específico, que acaba que eu vou remeter a processo terapêutico, vai soar como se fosse uma recomendação de autoajuda, mas entendam que não é, tá? Então, resumindo, é isso. E vamos lá. Primeiro foi Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. E eu tenho outro livro aqui que eu também queria falar dele, só que meio que foi quase na mesma época que eu li esse e esse outro livro, mas eu não tô com ele aqui, ele tá na casa da minha mãe. Que é o Coragem de Não Agradar. Ele é de psicologia e ele é baseado na psicologia adleriana. Mas vamos falar aqui da Bell Hooks. A Bell Hooks, quando eu li esse livro, por que eu falei do outro livro, né? Que eu falei, ele é meio que intermediário para quem tá em terapia, né? É quando você já não é mais iniciante em terapia e você já tá, tipo, atingindo o nível avançado, mas você ainda não tá lá, você é meio que um intermediário, aquela famosa meiota ali do B, né, para quem estuda idioma. E do B1, do B2, né? Agora qual? Não sei. E na época eu considerei o Coragem de Não Agradar um B1. Bell Hooks talvez já seja um B2. Por que eu digo isso? Porque a Bell Hooks, fora outras coisas, outros conceitos que ela nos apresenta, de outros livros dela, que ela fala sobre a questão do feminismo, de que nós mulheres não temos paciência para homem, né? Tipo, que nós não ouvimos homens. Tipo, como é que a gente quer que os homens tenham uma atitude diferente, né? Que eles rompam com o patriarcado, que é um sistema que beneficia eles e que, em tese, é mais fácil para eles se manterem do que eles quererem romper. Mesmo os homens negros, né? Ou homens com contexto étnico, né? Que tenha diferenciação com relação a ser um homem branco ou não. No geral, mesmo se você é um homem negro, você tem, de alguma forma, um mínimo benefício aí do patriarcado. Mas tá. E Bell Hooks, pra mim, foi essa questão do tudo sobre o amor, que, primeiro, amar é ação, não é necessariamente só um sentimento, né? Mas que me deu essa noção, né, de bem nos primórdios, assim, a Camille, que ainda tava engatinhando aí nas questões, tem um tempo já que eu li esse livro. Tipo assim, tomar a questão da responsabilidade, né, por mim. E entender que, independente da merda, né, da qual eu tenha saído, ainda assim ainda é responsabilidade meio que minha, né? Só que nesse sistema no qual nós estamos hoje, inseridos, nós mulheres, né, que eu digo, ainda
é meio que assim, parar de performar, né? E é um pouco disso. Tem já um tempinho que eu li esse livro, então já tem algumas coisas que eu já esqueci. E basicamente é isso. Mas assim, eu pretendo reler em algum momento da minha vida esse livro. Não sei quando, não sei se eu vou conseguir relê-lo antes de ir pra França, né? Porque alguns dos meus livros eu vou deixar aqui, tá? Não sei se eu vou deixar na casa dos meus pais ou pedir pra algum amigo meu, assim, de confiança, ficar com a minha biblioteca, porque no momento agora, a maior parte dos meus livros eu vou acabar repassando, né? Repassando assim que eu digo, vendendo. E eu tô até pensando se eu faço, por exemplo, deixo aqui crio meio que uma lojinha na estante virtual ou então no Mercado Livre só pra ir repassando os meus livros, caso vocês, né, queiram comprar. E basicamente é isso. Mas eu não sei como é que faz essas coisas. Então é basicamente isso. Mas Bell Hooks é um livro que eu pretendo reler. Reler mesmo, sentar e reler e fazer anotações, porque quando eu li no Kindle, então eu não tenho. Eu tenho as anotações que eu fiz, as marcações que eu fiz, mas eu não tenho nesse livro em específico, que eu só comprei depois, muito tempo depois, que compensou financeiramente, vamos falar assim, pelo preço, né? Aí, como é que eu queria que o ar-condicionado voltasse a funcionar? E mude seus horários, mude sua vida. Eu não vou falar sobre ele. Eu peguei porque eu quero deixar uma pilha de livros que eu tenho interesse de ler agora, né? Porque eu tô tão. Eu tô sentindo que eu tô muito nesse meu desafio de terminar os 30 livros até os 30. E eu tô assim, eu tô lendo esses livros, mas eu tô meio que lendo por obrigação, porque eu tenho que terminar esse desafio. Mas eu não tô sentindo. Não é que eu não tô sentindo prazer na leitura dos livros, mas é que eu tô sentindo um pouco mais de obrigação do que de prazer. Então eu quero separar uma pilha de livros, alguns curtos, né, pra eu pegar pra ler. E, assim, intercalar entre uma leitura e outra, só que no momento eu estou lendo 3 livros simultaneamente. Então, né, algum eu tenho que chegar nos 50% para começar o outro. Então, assim, resumindo. Próximo é o Prateleira do Amor, da Valesca Zanello. E esse livro, em tese, meio que, assim, eu interajo até com a Valesca Zanello, já interagi com ela no Instagram. E esse livrinho dela, ele é bem curtinho, gente. Ele é um livrinho, assim, de tamanho de bolso mesmo. E é ótimo. Só que, pra mim, quando eu li, eu meio que assim, eu já li. Sabe quando você ficou assim, nossa, eu já tinha noção disso, só que faltava. Eu vinha alguém falar, não, isso aqui mesmo, né? Tem um artigo científico, basicamente, pra isso. E foi muito engraçado porque eu senti, nossa, realmente, né? E esse livro veio se tornar uma coisa assim mais real na minha vida e mais palpável, porque, como vocês sabem, e eu falei nesse vídeo aqui, eu emagreci, né? Eu tive uma perda ponderal bem considerável, de mais de 10 quilos no momento. Agora eu não sei quanto é que eu tô pesando. Atual, assim, que eu digo. E olha que eu já faço acompanhamento com endocrinologista e tal. Eu deveria ter voltado agora no final do mês com a minha nutricionista, mas eu fiquei menstruada, então eu não. É recomendável que a gente não pese, não faça medida quando tá menstruada, porque isso influencia muito. E eu, particularmente, eu fico muito inchada, então atrapalharia. Daria falsas medidas, né? Vamos dizer assim. E esse livro, basicamente, né? Antes eu li, na época que eu ainda tava, né, com um pouco de sobrepeso. E foi antes de eu começar a emagrecer, na verdade. Eu li ele antes de novembro, que foi quando eu comecei a tomar o Ozempic. E depois do Ozempic, eu posso afirmar, gente, sim, a prateleira do amor é muito, muito real. Porque, falando, né, um pouco da minha vida pessoal. Quando eu estava 10 quilos acima, 10, 12, sei lá, quilos acima, dificilmente davam em cima de mim. Aí agora que eu emagreci, até Não foi assédio, tá, gente? Mas, tipo, até o Uber deu em cima de mim um dia desses. Então, assim, meio que me deixou numa situação que eu fiquei assim, nossa, eu nunca recebi isso antes, né? Por que estão me dando agora? Só porque eu tô magra? É só isso. Nossa, quanta superficialidade, né, existe em vocês. Então, assim, fiquei bem, né, chateada. Mas, assim, foi quando eu comecei. Realmente, Prateleira do Amor é um negócio, assim, cruel até, né? Então... que eu só vivia o outro lado, né? A questão de não ter nada, não ter nem a migalha, né? Pra algumas recebiam migalha, eu nem é isso, né? Ainda com compulsão alimentar. E esse livro, assim, me deu um pouco disso. E agora, né, que eu também tenho questões psicológicas atreladas ao fato de que eu emagreci.
e que eu comento com elas com a minha terapeuta, eu já sou uma pessoa um pouco mais resolutiva, né? Eu chego falando pra minha terapeuta, essa semana eu comi, porque foi a semana do meu aniversário, eu comi muito bolo e eu tinha que lutar com a paranoia de que não era porque eu ia comer uma fatia de bolo que eu ia engordar 50 quilos, ou melhor, os 10 quilos de volta, só porque eu comi bolo. Então, assim, a dismorfia ataca muito mais quando se tá magra do que quando, né? Principalmente quando você tem esse negócio de ter que entender de novo como é que algumas coisas funcionam. Inclusive, né, como é que esse negócio de receber atenção, não só masculina, mas tipo, receber, assim, as pessoas flertarem comigo é estranho, é esquisito. Eu acho tudo muito estranho, esquisito. E é basicamente isso. O próximo livro, que é o Não Acredite em Tudo que Você Sente, eu não terminei ele, gente. Eu começo, mas eu não termino esse livro. E não é porque eu tenho problema, na verdade, é porque, sei lá, eu quis tentar, a primeira vez que eu li, eu quis tentar fazer ele como um devocional, né? Que na época eu fazia o do Spurgeon, que era o dia e noite, e os 5 minutos por dia, só que não deu muito certo. Em algum momento, quem sabe, né? Talvez eu leve ele para França para tentar ver como é que fica lá, porque em outro país, né? Vou ter outras questões atreladas ao fato de que eu vou, né? O meu status vai mudar para imigrante, né? E é isso. Mas, basicamente, né, recomendando aqui um livro para fazer meio que acompanhamento. Eu comprei um livro também que é quase na alçada dos 5 minutos por dia, tá em algum momento, algum lugar aqui na estante, ali do outro lado, que é aquele O Caderno da Ansiedade. Eu até mandei foto para minha psicóloga, só que a abordagem do livro é TCC, né? Aí, normalmente tudo isso eu conto com a minha psicóloga. E esse aqui é livro que eu quero ler depois. Deixar separado aqui, que senão vai ficar uma pilha gigante enorme. Vencendo a Compulsão Alimentar também. Eu comprei esse livro. Ele é para profissionais de saúde, mas ainda não li. Mas assim, gente, falando bem, bem tranquilamente, viu? Complicado. É complicado quando a gente tem alguma questão assim com relação a peso, porque não é fácil. Para mim, por exemplo, o pessoal fala: ah, você tá com vontade tipo assim, sair da dieta. Não é só se controle, gente. Eu não lembro se eu ainda sigo, mas eu acompanhei durante muito tempo a camarada Luna. E ela é nutricionista, né? E ela pegou um vídeo de uma mulher que é de uma vertente, né, do cristianismo. Não posso falar igreja, né? Porque senão chegam aqui eu não quero saber, não quero receber notificação extrajudicial. Era de uma certa vertente, né, do cristianismo, e ela basicamente falava que, se você tá com pensamento de... E parece que ela era nutricionista também, ela se dizia nutricionista cristã. E ela falava basicamente, se você tá com pensamento de querer comer e tudo e tal, ora pra Deus segurar essa sua vontade aí de comer tudo. Aí eu fiquei assim, o quê? O que, minha querida? Repita isso, né? E eu acho que é muito importante quando a gente tem um problema, vamos falar assim, porque eu não gosto de dizer se é só problema, mas quando a gente tem uma questão, eu acho muito bom que a gente se interesse de saber como é que aquilo funciona. Mas não só isso, a gente ler e entender sobre aquilo. Porque apesar de que isso não é que dá alguma vantagem, às vezes pode dar. Mas vantagem no sentido assim, eu sei que isso é disso que eu tenho. Por exemplo, eu tenho compulsão alimentar. No momento não estou em crise. Não tô com o bicho estourando aqui, né? Mas resumindo, não é porque eu sei que eu tenho compulsão e que eu leio as coisas a respeito, algumas coisas a respeito, que eu, na hora que vier a vontade, né, de querer comer, meter tudo pra dentro, que eu vá assim, não, eu não vou fazer isso porque não sei o que. É difícil, né? E muito antes de eu entrar na faculdade, eu achava que era tranquilo, né? Essas questões de você querer parar com alguma coisa, né? Tinha, que já é falecido, um tio que ele fumava, e uma vez ele disse que tava tentando parar de fumar, e eu falei, mas isso só dura, a fissura só dura 5 minutos, né? Você não consegue segurar 5 minutos. Eu falei, joguei assim na cara dele, eu fiquei assim. E muito tempo depois também que eu entendi do meu problema, que eu fiquei, rapaz, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Aí agora que é no meu, né?
Mas, resumindo, mas depois de muito tempo que eu entendi sobre essas questões. Então, assim, não é só porque a gente lê ou que a gente sabe que a gente meio que vai impedir, né? Bem complicado. E dessas coisas, assim, da terapia, eu realmente não lembro. É porque quando eu fui pra minha psiquiatra, que ela disse basicamente, você, né, depois de algumas consultas sobre a questão do diagnóstico, que, sei lá, parece que dá até porque eu já tinha passado de psiquiatria, né? Então, meio que assim, dava meio que até um branco. É um negócio assim que a gente não lembra. Aí quando vem o nome na consulta que a gente. Ah, tá, é isso, né? Esqueci, lembrei que tem uma HQ aqui que eu não vou pegar porque tá debaixo de outras coisas ali, que é o Comendo com Medo. E o livro da Janet McCurdy, que é o Ainda Bem que Mamãe Morreu, alguma coisa assim. I'm Glad My Mom Died. Eu lembro do nome em inglês, mas eu não lembro como é que foi a tradução. Mas foram livros muito importantes e que eu li eles meio que na mesma época. Foi antes de eu ir para Parintins para fazer meu estágio, que foi quando eu comecei a pensar sobre essa questão de que tinha alguma coisa errada, né? Principalmente com a compulsão. E foi com a HQ que eu comecei o processo de dar nome aos bois. E com o livro foi quando eu fiquei assim, rapaz, né? Às vezes o dispositivo ele foi implantado, né? Por alguém que conhecia muito bem como é que fazia esse processo, né? Então, basicamente isso, né? Vamos passar aqui para os próximos, porque ainda tem muita coisa para falar. E bom, eu dei pause só porque o vídeo já tava com mais de 20 minutos, né? Pra não dar problema na hora de exportar aqui pro computador. Vamos lá. E um desses livros que eu até comentei com a minha psicóloga, mas assim, eu comentei bem pouco, porque foi mais recente, na minha leitura dele, que foi O Medo de Dar Certo, da Natália Souza. Ela tem um podcast chamado Para Dar Nome às Coisas. E nesse livro ela fala sobre o quanto que nós, principalmente nós mulheres, né, de alguma forma a gente se acostuma muito bem com a ideia de que a gente errado já deu, né? Tipo, se acostume a isso. E o fato de que a gente dar certo, né, seja no sentido financeiro, social ou qualquer outro, implica de alguma forma a gente perder um certo pertencimento, uma certa familiaridade e até uma certa condescendência dos outros, né? E no caso de por exemplo, ela até dá um exemplo aqui. Uma pessoa de uma família que começa a ganhar mais dinheiro, se muda daquele bairro, não tem mais tanto contato com os parentes e tal. E esses parentes olham para essa pessoa e falam: depois que ficou rico, né? Depois que ganhou dinheiro, não quer mais saber da família, essas coisas tudo, e pipipi popopó. E que isso é muito ruim, né? Nesse sentido que, às vezes, quem sabota a gente mesmo a gente sabendo, né, que o sistema não é construído pra gente vencer, nós pobres, né? Ainda assim, às vezes, quem tem as maiores atitudes, né, contra a gente somos nós mesmos, porque de alguma forma a gente tem medo de que aquilo ali mude, né? Mude não só alguma coisa na gente, mas mude alguma coisa das pessoas com a gente, né? É a gente aceitar um pacto meio que silencioso, né? Que algumas famílias, grupos, comunidades têm, né, de não vamos nos diferenciar muito daqui, né, não vamos nos afastar muito daqui, porque se você fizer isso, né, você já não é mais um de nós. E a Natália Souza dá vários exemplos pessoais dela, por exemplo, quando ela tinha condições de ganhar um campeonato de natação, só que na hora ela ficou com medo de que se ela ganhasse, né? E engraçado é que isso se passa muito rápido na cabeça da gente, né? Tipo, se eu ganhar isso aqui, eu vou receber muita atenção. As pessoas, tipo assim, eu vou ter que treinar mais, eu vou ter que fazer mais coisa e não sei o que, né? E ela meio que começou a desacelerar e um menino veio e ganhou o campeonato no lugar dela, né? Então é toda uma questão, né? E eu, nesse tópico, né, não sobre esse livro, porque era uma coisa que eu já discutia há muito tempo, antes de eu ler esse livro, com a minha psicóloga, é a questão de que eu tinha muito medo de fazer algumas coisas. Uma dessas era essa questão de eu ir pra França, né, que vocês agora estão sabendo, e que eu tinha muito medo,
de tentar e não dar certo, sendo que muitas coisas na minha vida deram errado, vamos falar assim, mas não é deu um errado só por dar errado. Eram as coisas como é que é? Não andaram da forma como eu queria, né? Então, de alguma forma, eu já estava esperando que tudo fosse dar errado mesmo, né? Só mais um, bola, como é que é a vida que segue. E deu certo, e eu fiquei assim, meu Deus, agora o que que eu faço? Eu vivi muito isso, principalmente depois que eu recebi o sim, né, da universidade, que eu fiquei assim, cara, o que que eu faço agora? Tipo, não sei. Então, é basicamente isso. Um livro que eu peguei, mas é só porque eu queria colocar na pilha dos que eu quero ler, é o livro do Desassossego, que eu comecei a ler, mas eu não terminei. E é isso. Mas eu vou deixar. Eu tava até pensando, eu acho que vi uma vez, acho que foi a Bruna Martioli que falou bem assim: ah, se fosse pra escolher um livro, um único livro pra eu tê-lo o resto da minha vida. Tipo, se fosse pra escolher só esse livro, pra você ter só ele pelo resto da sua vida, seria o livro Desassossego. E não sei agora, né? Mas se a resposta dela mudou. Mas eu, particularmente, no momento agora, se for escolher um livro para levar para a França, eu acho que eu vou levar o livro do Desassossego para eu ler por lá mesmo. Porque eu acho que, principalmente as coisas que são relacionadas ao Brasil ou à língua portuguesa, eu acho que a gente tem a bênção de ler as coisas em língua portuguesa. Independente do país onde ela tenha sido escrita, né? Porque língua portuguesa não é só Brasil e Portugal, né? Não sei se vocês sabem. Não sei se algumas pessoas têm noção disso, que a gente tem outros países que falam a nossa amada língua portuguesa. Então, até a minha amiga levou um susto quando a gente foi no Real Gabinete de Leitura Português e tinha um quadro lá, eu não lembro quem era que estava representado, mas tinha o nome do quadro embaixo, era Fulano de Tal em Macau. Aí eu falei, ah, nossa, Macau, né? Aí eu virei pra minha amiga, como uma boa mulher nerdola que sou, eu falei bem assim, amiga, você sabia que Macau é uma das poucas regiões da China que fala português? Aí ela, quê? Aí eu, porque Macau foi uma região de um porto de colonização, no caso dos portugueses na China. É uma das poucas regiões onde se fala ainda português na China. Aí ela, o quê? Aí foi isso, ela ficou chocada, ela ficou abismada, ela foi procurar no Google. E é isso. Eu morro de vontade de fazer meu doutorado na China e visitar Macau, só porque, né, é isso aí. Desde que eu soube que lá também se fala português. E tem outros locais que falam a língua portuguesa, tá? E vamos lá, né, gente? Vamos dar moral também para os outros autores, né? E que mais? Esse livro aqui talvez tenha sido desde o ano passado, gente. Eu acho que quando foi para separar os livros que eu ia vender, eu até pensei, será que eu vendo esse? Aí eu pensei, não. Tem muito, muito de mim mesma nesse livro, e eu falo no sentido de que tem muito da minha história tem muito da minha vida desde o ano passado. Eu sei que é só um ano na minha vida, mas esse livro em específico, desde o ano passado, ele tem sido para mim, acho que a maior representação do porquê que eu fiz as coisas que eu queria fazer na minha vida, do porquê que eu tomei certas decisões, do porquê que eu comecei não só a levar a sério a terapia, mas porque que desde o ano passado eu falei bem assim, agora eu quero tomar alta da minha terapia. Mas, assim, eu quero encerrar esse processo na minha vida. Eu falo para minha psicóloga porque o começo do meu processo terapêutico se deu no contexto da minha vida em 2020 e agora em 2025, basicamente, eu vivi quase que parecido, só que com algumas diferenças. E num certo outro contexto da minha vida. Então eu falei assim, agora eu quero encerrar. Chega, chega, não dá mais. E não é que chega de terapia, mas eu quero, gente, eu quero melhorar, pelo amor de Deus. Eu quero tirar 10 na terapia, eu quero, né, acabar. Uma hora tudo acaba, né? A faculdade acabou. Nunca pensei que fosse acontecer, mas acabou. Né? Tem que acabar a terapia também. Só que eu levei 7 anos e meio, né, na faculdade. No caso, eu comecei em 2020, esse ano em novembro faz 6 anos que eu faço terapia. Então, assim, eu falei, tem que acabar, doutora, pelo amor de Deus, né? Até eu achava que eu ia ser paciente durante, sei lá, 30 anos da minha vida, né? Mas agora eu botei na cabeça que eu quero acabar. Eu quero tomar alta, né? Pelo menos alguma vez. E, resumindo, tem muito. Esse livro, para mim, foi uma leitura muito pessoal e num contexto muito específico, no caso, no ano passado. Então, meio que não dá pra me desfazer dele. Então, é basicamente isso. Bichinho todo
Isso aqui foram as separações de metas de leitura que eu fiz. Aí eu deixei grudado aqui na primeira página. Eu sempre esqueço de tirar quando eu termino de ler o livro. Aí eu fico cortando mais papel para colocar dentro dos livros, quando eu vou pegar outros livros para ler. Mas agora que eu, né, vi aqui, eu vou retirar. E resumindo, é isso. E talvez você deva conversar com alguém. Para mim foi um livro muito importante porque basicamente a autora também é psicóloga, né? E meio que eu fiquei assim, realmente a gente que é da saúde, a gente é bem coisadinho da cabeça, né? Então, assim, no contexto no qual eu li esse livro, basicamente meio que foi quando eu pensei assim, eu vou levar essa terapia durante esse 1 ano que eu tenho, basicamente. Não pensei em prazos, mas tipo, eu pensei assim, agora tem que levar pra valer, porque, pô, sabe? Ou situaçãozinha que eu passei, né? E eu não quero mais, assim, não é que eu não quero mais sofrer também. Mas sabe quando você pensa assim, cara, eu tenho que me levar a sério, sabe? Tenho que fazer alguma coisa com a minha vida, porque não é só. Não aceito mais passar por isso. Então. Será que a energia voltou, gente? É que eu tô ouvindo um barulho aqui, pera, eu já descobri. E basicamente isso, gente. Quero. Quero pensar que eu, né, vou ter alta da minha terapia. E foi muito importante pra mim quando isso tudo me ocorreu, porque foi quando eu pensei assim, cara, se eu sou a maior responsável por mim mesma agora na minha vida, né? Não dá mais pra responsabilizar, mesmo que, tipo assim, sabe aquele negócio de falar, nem tudo é culpa dos seus pais, né? Mas, tipo, não dá mais, por mais que as pessoas tenham responsabilidade, o que eu saber disso me ajuda? Nada. Porque no final, quem tem que fazer alguma coisa por mim sou eu. No final, isso pra você também. No final, independente assim, o pessoal fica, não sei o que, é porque eu quero ser amada. Gente, você infelizmente ainda tem que ser a primeira pessoa a se amar. Se você não se ama, ou pelo menos, se você não se respeita, se você continua tomando decisões que no final mostram que, na verdade, você que se odeia, né? Culpar seu pai e sua mãe não vai te adiantar de nada. Então, foi esse livro, assim, que me tirou um pouco, de novo, né, da questão do vitimismo, sabe? Mas foi, assim, um ganho de responsabilidade. Senti com isso que eu passei do B2 pro C1 na terapia, né? Não sei se eu já atingi C2 em terapia, mas resumindo é isso. E o que mais? Esses livros aqui que eu peguei são personagens e pacientes e são uma coletânea de livros que são por psiquiatras e psicólogos. E eles basicamente fazem correlação de alguns personagens mesmo da literatura com algumas situações, né, do processo terapêutico, tanto em psiquiatria quanto em psicoterapia, né? Eu sempre marco, quando é nesse caso, porque eu comprei esse livro na estante virtual, tá? Então ele já viu assim, amarelado. Eu marquei dos livros que eu já li, né? Pra eu ver um papelzinho escrito. Pra eu saber. Aí, pra eu ler logo esses capítulos que falam a respeito desses livros. Desses pacientes. Tem um terceiro livro dele, só que ele só foi publicado em e-book, foi publicado na pandemia, que é sobre livros que falam de doença, né, basicamente. Aí eu ainda não li esse, porque não. Eu tentei baixar, mas não, meu Kindle não suporta. Aí é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. E vamos fazer todos terapia, né, gente? Porque eu acho que, né, a gente tá demais, né? Vamos parar de ser um pouco performático, apesar, né, de que somos um pouco. Mas, né, vamos parar com esse negócio de performar maturidade, vamos ser, né? E às vezes o que você precisa também não é amadurecer, é ser um pouco mais maturo, né? A gente entende tanto os outros e no final a gente é trouxa do mesmo jeito. Às vezes a gente é mais trouxa porque a gente entende demais os outros do que porque se a gente fosse FDP, né? Às vezes eu até falei isso, eu preciso ser um pouco mais assim, escrota, né? Acho que é porque, sei lá, eu sou muito compreensiva. Então é isso, né? Tem outros livros que eu queria pontuar aqui, mas eu não. Eu sentei basicamente, eu disse eu vou gravar logo, senão eu vou esquecer de fazer esse vídeo. E como tava sem energia, né? Eu tava meio pensativa. Eu não sei nem como é que eu vou editar pra subir esse vídeo, porque se tava sem energia, porque não tava funcionando o Wi-Fi aqui de casa. Aí eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas tudo certo.
E volto algum dia com a parte 2 desse vídeo. Então, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui, faço terapia. E quando eu receber alta da minha terapia. Como é que é? E quando eu receber alta da minha terapia, não direi nada, mas haverá sinais, viu? Resumindo, é isso. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no vídeo de domingo.